Feliz domingo de Ramos para você, para sua família. Deus abençoe. Hoje é domingo de Ramos. Nesse vídeo, nós vamos falar um pouco sobre esse dia tão especial que dá início à nossa Semana Santa. Uma semana de profunda reflexão sobre a paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. O domingo de Ramos em si, ele nos pede uma renúncia. Eu separei um texto aqui para você, que eu vou ler. Espero que você goste, acompanhe até o final, para nós entendermos melhor o que é o domingo de Ramos. Semana Santa começa no domingo de Ramos, porque celebra a entrada de Jesus em Jerusalém. Primeiro, montado em um jumentinho, que é o símbolo da humildade. E também Jesus, nesse momento, ele é aclamado pelo povo. O povo mais simples, o povo mais humilde, que o aplaudia como sendo aquele que vem em nome do Senhor. Esse povo, há poucos dias atrás, segundo nossas escrituras do Evangelho, esse povo testemunhou Jesus ressuscitar Lázaro de Betânia, a ressurreição de Lázaro. E ele estava maravilhado com isso, com os feitos de Jesus no meio do povo. E tinham a certeza que Jesus era o Messias anunciado pelos profetas do Antigo Testamento, né? Eles tinham essa convicção. Mas esse mesmo povo tinha se enganado com o tipo de Messias que o Cristo era. Eu vou explicar isso. Eles pensavam que Jesus seria um Messias político. Eu já falei num vídeo sobre isso. Seria um Messias que ia libertar o povo do jugo do Império Romano, das altas taxas de impostos e por aí vai. Que seria um líder social, um sindicalista. Pronto. Né? Que fosse arrancar Israel das garras de Roma e devolver-lhes ao apogeu do tempo do rei Salomão, onde os reis governavam o povo de Israel. Mas, o que acontece? Jesus vem com uma proposta diferente. E para deixar claro a este povo que ele não era um Messias temporal e nem político, um libertador efêmero, e sim, Jesus foi o grande libertador, sabe de quê? Do pecado, do egoísmo, entendeu? E de uma série de coisas, principalmente do pecado, que é a raiz de todos os males. Então, o Senhor entra nessa cidade de Jerusalém, a Jerusalém dos patriarcas, Moisés, né, que vivia naquela região de Israel, dos grandes reis, né, montado em um jumentinho. Mas por que num jumentinho? Você poderia me dizer por que num jumentinho? Porque o jumento tem o significado de pequenez terrena, de coisa humilde, simples, da simplicidade. Por quê? Porque Jesus não é rei deste mundo. Então as coisas deste mundo, a ganância, os objetivos de riqueza, os objetivos de consumo exorbitante, não fazem parte do plano de Jesus. O plano de Jesus é o reino celestial, né? Dessa forma, domingo de Ramos dá início à Semana Santa, que mistura os gritos de Hosana, né? O povo clamava Hosana ao rei, filho de Davi, né? A gente lembra dessas passagens. O povo acolheu Jesus, clamando Hosana e abanando seus ramos de oliveiras e palmeiras. Os ramos, o que eles podem... Por que os ramos? Né? Poderia ser outra coisa, porque os ramos lembram o nosso batismo. Né? Esses ramos significam a vitória. O que a vitória? Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, o Rei
de Israel. Hosana nas alturas. Os ramos santos nos fazem lembrar que somos batizados, que somos filhos de Deus, membros de Cristo, participantes da igreja, defensores da fé católica, especialmente nesses tempos tão difíceis, né, que nós estamos vivendo, em que essa nossa igreja, no cristianismo, é tão desvalorizado e espezinhado. Os ramos sagrados, né, que levamos para a nossa casa depois de serem abençoados após a missa, lembram que estamos unidos a Cristo na mesma luta pela salvação do mundo. A luta árdua contra o quê? Contra o outro? Contra outra pessoa que não concorda com você? Não. Contra o pecado. O fruto de todos os males é o pecado. Um caminho em direção ao Calvário, mas que chegará à ressurreição. E a procissão de ramos? Por que nós fazemos essa procissão de ramos? O sentido da procissão de ramos é mostrar essa peregrinação sobre a terra que cada cristão realiza o caminho da vida eterna com Deus. É um caminhar na igreja terrestre rumo à igreja celeste. A procissão tem este sentido de caminhar, de meditar, de preparação ao encontro com o Pai no reino definitivo, no reino eterno. Ela nos recorda que somos apenas peregrinos neste mundo, tão passageiro, tão transitório, que se gasta tão rapidamente, né, como nós vemos, né, e nos mostra que a nossa pátria realmente não é aqui, não é neste mundo, mas sim na eternidade. Aqui nós vivemos apenas um rápido exílio em demanda da casa do Pai. A missa do Domingo de Ramos traz a narrativa de São Lucas sobre a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, sua angústia mortal no Horto das Oliveiras, o sangue vertido com o suor, o beijo traiçoeiro de Judas, a prisão, os maus tratos causados pelas mãos dos soldados na casa de Anás. Caifás, o seu julgamento iníquo, um julgamento covarde diante de Pilatos, depois diante de Herodes. Sua condenação, o povo a vociferar crucifica, o mesmo povo que hoje está saudando ele com os ramos, é o mesmo povo que vai gritar para crucificar Jesus. E as bufetadas, as humilhações, o caminho percorrido até o Calvário, a ajuda do Cirineu, o consolo das santas mulheres que nós estamos fazendo da Via Sacra, nós acompanhamos bem essas etapas da passagem da Via Sacra de Jesus, o terrível madeiro da cruz, tanto sofrimento por causa de você, por causa de mim, seu diálogo com o bom ladrão, sua morte e a sepultura. Mas e a entrada de Jesus solene em Jerusalém? Como é que a gente pode ver isso? A entrada solene de Jesus em Jerusalém foi um prelúdio, né? Prelúdio é outra palavra, prelúdio de suas dores e humilhação. Aquela mesma multidão que o homenageou, motivada por seus milagres, agora vira as costas a ele e muitos pedem a sua morte. Isso lembra como nós somos bipolares, né? Nós às vezes estamos rezando e depois estamos julgando o outro, falando mal do outro. Enfim, é o nosso lado humano mais fraco, o lado que necessita do perdão e da misericórdia de Deus. E essas pessoas que hoje abanam os ramos, eles vão virar as costas a ele e pedem a sua morte. Jesus, que conhecia o coração do homem, Jesus não estava iludido quanto à falsidade nas atitudes de certas pessoas,
Quantas lições nos deixam esse domingo de Ramos, não é verdade? Jesus nos ensina, com fatos e exemplos, que o reino dele, de fato, não é deste mundo. Que ele não veio para derrubar a César ou a Pilatos, mas para derrubar um inimigo muito pior e invisível, o pecado. E para isso é preciso imolar-se, aceitar a paixão, passar pela morte, para destruir a morte. Perder a vida para ganhá-la. A muitos o Senhor Jesus decepcionou. Pensavam que ele fosse escorraçar Pilatos, reimplantar o reino de Davi e Salomão em Israel, mas ele vem montado em um jumentinho frágil e pobre. Ele não vem levando a revolta, ele não vem trazendo uma ideologia, ele vem trazendo amor, a bondade, a humildade. Muitos pensam que Messias é esse, que libertador é esse. É um enganador que merece a cruz por nos ter iludido. Talvez Judas tenha sido grande decepcionado, e foi. O domingo de Ramos ensina-nos que a luta de Cristo e da igreja é, consequentemente, a minha e a sua. É a luta contra o pecado, a desobediência à lei, ao sagrado, que hoje é pisada aos pés por muitas pessoas que defendem tantas coisas erradas, tantas pessoas que defendem aborto, legalização de drogas e coisa mais. Tem gente dentro da igreja defendendo, né? Mas o que diz a palavra? O cristianismo light, adaptado aos seus gostos e interesses, é segundo as suas conveniências, impera. É o que está imperando. Sabe quem disse essa palavra? Um cristianismo light, suave, segundo aquilo que eu quero, aquele meu conforto, foi o nosso Bento XVI. Bem, meu irmão, domingo de Ramos é dia de festa. É o dia do Hosana ao Rei. É dia de louvar e bendizer o nome de Jesus. Mas que você tenha uma Semana Santa abençoada, de paz. Me siga aqui no canal, já são mais de 70 vídeos. Você pode divulgar à vontade, pode passar por seus grupos, para suas pastorais, para as suas fraternidades, para os seus amigos. Eu agradeço. Eu quero te mostrar aqui a camisa que eu tô. Muito bonita, né? Aí, ó. Essa camisa é do nosso terço, da nossa comunidade São José Operário, que nós fazemos toda terça-feira, os terços das famílias. Você é nosso convidado. Obrigado por ficar aqui até o final. Divulgue esse vídeo e dá seu like. Ajuda esse canal aqui a levar o Evangelho a quem mais precisa. Paz e bem.